É bom a gente exercitar a nossa mente, ser criativo e pegar alguma coisa nas nossas mãos que nós temos que, por assim dizer, desenvolver, como eu escrevi ali no papel. E uma coisa muito importante, preste muita atenção. Separem, não senta junto aí, pessoal. Pode passar a pessoa lá na frente lá e complicar. É bom nós termos uma coisa na nossa mão que nós temos que desenvolver. Nós temos que ser criativos, nós temos que achar uma maneira de fazer aquilo evoluir. Essa dinâmica até que eu fiz com vocês é bem... Vocês pararam para pensar, vocês têm N coisas que vocês têm que pegar e transformar em uma. Desenvolver um simples ingrediente é uma coisa muito mais elaborada. E tem uma coisa que eu quero pregar para você, Deus botou no meu coração, e é uma coisa que nós temos que aprender a desenvolver. O nome do convite até é a escalada, porque isso aqui não deixa de ser uma escalada. A escalada uma atividade que certas pessoas fazem, que ela é uma atividade que é progressiva, que ela avança, ela se desenvolve, né? A subida, por assim dizer. Jó capítulo 42. Preste muita atenção porque eu vou ler só um versículo aqui. Jó 42. Melhor, eu vou ler além. Vamos começar no versículo 1. Jó 42, versículo 1. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Impedido. Então, Deus tem uma vontade e quer cumprir. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei, olha só, falei do que não entendia. Jó, ele numa conversa que ele teve com Deus, ele começou a refletir, ele começou a perceber Deus de uma maneira diferente. E aí ele chega a falar uma coisa forte, ele diz assim, eu estava falando de coisa que eu não entendia. Quer dizer, Jó, ele era um cara que conhecia Deus. Sim ou não? Você vai ler Jó capítulo 1, fala que ele era temente a Deus, né? Aquele negócio todo, homem justo, e fazia sacrifício a Deus e tudo mais. Então, ele era um cara que tinha um conhecimento de Deus. Tinha algo, né, de comunhão, por assim dizer. Por isso falei do que não entendia. Versículo 3 ainda, ó. Para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei e te perguntarei e tu me ensina-me. Olha o que diz o versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vêm os meus... A conclusão de Jó é a seguinte: eu percebia, eu entendia Deus, eu tinha um certo conhecimento sobre, de uma maneira. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Só que agora Jó chega numa conclusão. Ele percebe algo diferente. Ele diz assim, porém agora com os meus olhos, eu faço o quê? Contemplo, eu vejo. Você vê que Jó, ele começa, se você vai ler todo o livro de Jó, Jó começa tendo um tipo de comunhão com Deus, mas ele não termina com a mesma comunhão. E a nossa comunhão com Deus é uma coisa que nós temos que aprender a desenvolver. Com N coisas que nós temos em nossa vida. Com N, vários ingredientes a gente tem. Nós temos a Bíblia, sim ou não? Acesso, pelo menos, a ela. Nós temos a oração, nós temos a igreja, nós temos o louvor. Temos tantas coisas que muitas vezes a gente não está usando para fazer a nossa comunhão se desenvolver. Deus botou uma frase no meu coração que eu até anotei aqui. A comunhão com Deus não é para envelhecer, para se tornar velha. É para ela se desenvolver. Desenvolvimento não quer dizer velhice, quando está ligado a tempo, sim. Mas a comunhão com Deus é uma coisa que envelhece. Bem pelo contrário. Quanto mais a gente desenvolve ela, parece que ela vai ficando mais até jovial, para assim dizer. Ela fica mais forte, sim ou não? Quem é mais forte, o velho ou o novo? O novo. Você está entendendo? A comunhão com Deus é uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver. Você pode ter uma comunhão com Deus agora, mas não quer dizer que você tem a melhor comunhão do mundo. De repente, para esse momento é boa. Você tem experiências na palavra, você tem experiência na oração,
Você tem um sentimento não é essa a palavra certa, mas vou usar ela, um sentimento muito bom ao vir à igreja. Só que você tem que entender que isso que você tem agora, essa comunhão, você tem que desenvolver com os ingredientes que você tem. Quem está entendendo a palavra aí? Nossa comunhão com Deus, ela não pode envelhecer, ela tem que desenvolver. Nós temos que desenvolver nossa comunhão. Chega um tempo que as coisas começam a mudar. Chega um tempo, já preguei isso algumas vezes aqui nos jovens, que precisa desenvolver, precisa amadurecer. Eu percebo que muitas vezes uma pessoa que ela é imatura, ela fica meio braba rápido, ela fica magoada, ela fica triste, fica abatida. É uma pessoa que não tem uma comunhão, não desenvolve a comunhão. Ela pode estar na igreja, mas não quer dizer que ela está desenvolvendo a comunhão. Você pode estar sentado aqui agora, no culto dos jovens. Não quer dizer que tu está desenvolvendo a tua comunhão. Você pode estar simplesmente tendo a mesma comunhão a vida inteira. Isso é preocupante, porque isso vai atrapalhar a sua vida. Quem está entendendo a palavra aí? Isaías 55, olha só. Isaías 55. Esse versículo é muito forte. Pelo menos para mim ele é. Isso aqui é um exame que nós temos que fazer de tempo em tempo, examinar, nossa comunhão com Deus. Isaías 55, versículo 6. Olha o que diz aí, ó. Buscai ao Senhor enquanto o quê? Opa! Enquanto, quer dizer, tem um tempo para isso. Tem um tempo para eu buscar, para poder encontrar ele de uma maneira diferente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que diz mais aí? A gente tem a oportunidade, galera, de desenvolver a nossa vida com Deus, de evoluir ela. Você está entendendo? Você precisa fazer isso. Você precisa buscar desenvolver a tua comunhão. Porque muitas vezes ela está parada. Eu repito, não é porque você vem na igreja só que a tua comunhão com Deus cresce. Muito pelo contrário. Eu entendo uma coisa assim, ó, a igreja é um lugar de manutenção daquilo que eu tenho. Mas o desenvolver mesmo da minha vida com Deus vai partir sempre da minha intimidade. Do que eu faço. Vir à igreja é um lugar onde eu venho fazer a manutenção, digamos assim. Eu venho conferir a palavra, eu venho entender mais ela, eu venho, tiro um tempo de oração. No domingo, geralmente, tiro um tempo um pouquinho mais de busca, Quando o horário tá normal. Mas ela é só um lugar de manutenção daquilo que você tem. Agora, você tem que fazer a tua parte. Ele está dizendo assim, ó, busca enquanto você pode achar. Invoca enquanto está perto, enquanto você tem a oportunidade. Quando temos a oportunidade, precisamos buscar melhorar nossa vida espiritual. Por que eu estou pregando isso para você? Porque muito da tua vida, quer dizer, muito não, praticamente tudo da tua vida depende da tua vida com Deus. Tudo vai estar bem na tua vida se a tua vida com Deus estiver bem. Tua vida espiritual, ela manda na tua vida. Aprenda que a tua comunhão com Deus, ela comanda todo o resto da tua vida. E tudo vai começar a dar certo se está tudo certo com a tua comunhão com Deus. Quem está entendendo? Oséias. Oséias capítulo 4. Depois a gente vai para Mateus. A gente tem que aproveitar enquanto a gente pode e tenha proximidade com a palavra para a gente desenvolver. Você sabe que uma pessoa que ela se desvia, ela deixa a casa de Deus, é porque ela parou em algum momento de desenvolver a comunhão com Deus que ela tem. Ela pode ter, mas não desenvolveu, não foi suficiente para certo momento da vida dela, precisou estar mais firme com Deus, não estava. Oséias, capítulo 4. É um versículo até conhecido, tá? Oséias, capítulo 4. Versículo 6. Diz assim, ó. O meu povo, as pessoas que me buscam, as pessoas que me conhecem, o meu povo foi o quê?
sofreu alguma coisa. E aí ele explica o porquê. Porque lhe faltou o quê? Você entende o que é o conhecimento agora? Conhecimento não é o saber a Bíblia lá do Gênesis ao Apocalipse. Não é o saber a letra, não é o ter muitas horas de oração, não é fazer muito jejum. Até essa semana eu vi uma live do pastor Victor, e o pastor Victor explicava, a gente tem que fazer as coisas porque a gente ama fazer as coisas. Né? Ele estava até ensinando a gente a não se comparar a outras pessoas. Por exemplo, ele até citou o nome de Billy Graham. Você conhece o Billy Graham? Não, eu não conheço. Você sabe quem é? O Billy Graham é um grande homem de Deus, já morreu. Americano, né? um grande evangelista e tal. E aí ele estava usando o Billy Graham de exemplo. Se o Billy Graham ora 6 horas, eu para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, tem que orar 6 horas também. Não, eu estou dizendo que para Deus que a minha comunhão, se eu tenho que comparar minha comunhão para também alcançar aquele lugar. Não. Eu tenho que amar fazer as coisas para Deus. Então, olha só o que ele fala. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O conhecer mais a Deus. O desenvolver a tua vida com Deus. O povo provavelmente tinha conhecimento de Deus. O povo na Bíblia não era ignorante do que Deus tinha feito lá desde a criação, o Egito, né, a terra de Canaã, nada. Eles sabiam tudo. O problema não era eles não terem informação, o problema é eles não desenvolverem aquilo que eles sabiam. É a mesma coisa que você conhecer, saber a palavra, mas, por exemplo, não cumprir ela. Você tem a palavra, mas a palavra não vai funcionar, vai trazer nenhum benefício para você se você não cumprir. Então ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E olha só o que ele fala, porque tu rejeitastes o quê? O conhecimento. E a culpa é de quem? De Deus que não forneceu? Não, por isso que a Bíblia diz, busque enquanto você pode achar, porque Deus está disponível para me ajudar a desenvolver. A comunhão com Deus ele não vai desenvolver sozinho. Não é Deus, eu quero ter a comunhão com o Senhor. Aí fica lá 3 horas jogando, sei lá, LOL. Jogando, né, vendo Liga da Justiça 4 horas lá. Né? Você pode fazer, mas você também tira tempo para Deus? Para pegar o que você tem com Deus e desenvolver? Não tem problema. Não tem problema você ter um lazer, um exemplo. Não tem problema você namorar, você trabalhar. Mas você desenvolve? No teu trabalho, pelo menos 1, 2 vezes na semana, 3 até, você tira lá o horário do almoço, pega o teu horário do almoço e vai para a Bíblia. E dia você trabalha e fica cansado mesmo. Né? Quem é que dorme no horário do almoço aí? Tira uma soneca. Eu faço. Quer dizer, eu fazia, né? Agora não tenho muito tempo para isso. Eu fazia. Mas sempre, pelo menos, antes de eu ir descansar um pouco, dar uma relaxada no meu almoço, 15 minutos eu tinha como certo. Eu vou meditar na palavra. Vou meditar. Eu vou orar um pouquinho. Né? Meu almoço era 1 hora de almoço. Eu almoçava em 15. Aí nos outros 15 eu lia a Bíblia, eu orava. Né? Nos outros 15 eu fazia uma coisa que eu tinha que fazer para a igreja. Eu geralmente estava envolvido com a igreja. Nos outros 15 eu dormia. Fechou? Fechou, né? A gente tem que se virar. Deus, eu quero ter uma comunhão com o Senhor. Aí fica lá, não faz nada. Né? Tem tudo. Você tem a oração, você tem a Bíblia, você tem até tempo. Tem gente que diz que não tem tempo. Tempo, aprenda. Tempo a gente faz. Sim ou não? Deus deu 24 horas para a gente dizer assim, 24 horas. Não precisa dormir às 16, né? Não precisa dormir 12, né? Usa inteligentemente o que você tem. Diga graças a Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha o que Deus diz, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus. Porque também eu me esquecerei dos teus? Tem consequência, galera. A vida de uma pessoa vai degringolando, não tem intimidade com Deus, as coisas vão começar a dar errado. Então você tem que aprender a evoluir a tua comunhão. E evoluir quer dizer que cada vez mais ela vai amadurecendo, ela vai melhorando, mas ela vai exigir mais de você também. É tão forte que Jó falou, disse, com o ouvido dos meus ouvidos ouvia, só que agora os meus olhos estão vendo.
Eu comecei de uma maneira só entendendo por ouvir, os outros falavam para mim. Um dia eu ouvi falar de Deus. Não, agora, ó, meus olhos veem. Agora é diferente. Minha comunhão com Deus é forte porque eu vejo. Porque eu tenho conhecimento. Porque isso, quem buscou foi o próprio Jó. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 9. Olha só o que Jesus fala. Isso aqui é forte, galera. Você está entendendo a palavra aí? Jó capítulo 9. Jesus... Jó não, desculpa, Mateus. Mateus 9. Jesus foi questionado uma coisa. E aí Jesus vai dar a explicação perfeita para a gente hoje. Depois eu vou te mostrar o resultado da explicação dele. Mateus capítulo 9. Versículo 14. Tem um título aí? Fala o jejum, né? Não sei se na tua Bíblia tem, na minha tem. Diz assim, ó, versículo 14. Então chegaram ao pé deles os discípulos de João. Não era a galera que andava com Jesus, eram outros. Que andavam com João Batista. Dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes. E os teus discípulos não chegam questionando Jesus. Jesus, olha só. A gente é discípulo de João. A gente jejua pra caramba. Os fariseus são religiosos, jejuam pra caramba. Mas esses infelizes que andam contigo não jejuam. Parece meio injusto, estamos falando meio de injustiça. E aí Jesus vai falar e dar uma explicação muito forte de jejum e sobre isso que eu estou pregando para você. Disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo. Então, vamos fazer o quê? Olha só o que Jesus está explicando. Ele compara tipo uma festa, né? E aí ele diz assim, ó, se o esposo está nas bodas, na festa, as pessoas vão ficar tristes? Não. Só que Jesus diz assim, ó, chega uma hora que o esposo não está. O esposo é a presença de Deus. É a presença do próprio Jesus na nossa vida. Chega o momento que o esposo não está próximo. Não está ali. Então, eles vão ter que fazer o quê? Jejuar. Jesus estava dizendo assim, ó, agora os discípulos não precisam jejuar porque eu estou com eles. Eu estou aqui, eu vim na terra. Jesus estava em carne e osso, ele era homem ali. Só que ele diz assim, ó, só que quando eu for, ele está explicando já da morte dele. Quando eu não estiver mais aqui, eles vão ter que fazer jejum para se aproximar de mim. Se Jesus estivesse todo dia na tua casa, seria muito fácil você ter comunhão com Jesus. Sim ou não? Todo dia você ia conversar com ele, você ia tomar café com ele, ia jogar play com ele. Você ia olhar vídeo no YouTube com ele. Você ia vir para a igreja com ele. Certo? Agora ele não está fisicamente com você. Você tem uma comunhão. Ele te deu uma comunhão. Mas isso é responsabilidade tua. Chega um momento, Jesus está explicando assim, ó, que eles vão ter que desenvolver por conta própria. Eles vão ter que desenvolver comunhão comigo. E ele fala além. Olha só. Versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Por quê? Porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior o quê? Ele até explica, tipo, se eles não desenvolverem, eles vão estar botando uma coisa velha, uma coisa nova, numa coisa velha. Não vai dar certo. E aí vai fazer o quê? Vai rasgar mais. Quer dizer, ele está explicando tipo da nossa vida. Nossa vida vai ser prejudicada por essa falta de desenvolvimento. Você pode se desviar, galera. Você pode deixar Jesus muito fácil se você não cuida da tua vida com Deus. Você pode perceber, se você conhece a pessoa que largou Jesus, largou a igreja, né? Parece que pirou o cabeção. Você pode perceber que aquela pessoa não tinha uma vida forte com Deus. Isso é certo. Que se ela tivesse, ela estava firme até agora. E aí, ó, quando a gente vai desenvolvendo a nossa vida com Deus, as coisas externas vão tocar menos no nosso coração. Eu vou ser menos suscetível à mágoa, por exemplo. Menos suscetível à raiva. Menos suscetível a me abater. Diga amém, Jesus. Quem está entendendo? É isso que Jesus está explicando. Chega uma hora que eles vão ter que jejuar. Vai chegar uma hora que você vai ter que desenvolver a tua comunhão com Deus. Você vai ter que pegar o que você tem e melhorar. E você tem tudo que você precisa.
Diga glória a Deus. Tem que aproveitar, galera. Atos capítulo 4. Resultado. Jesus já tinha partido. Ficou os 11 cabeção. Depois escolheram o Matias, né? Para substituir o Judas. Atos capítulo 4. Começa a pregar, eles são cheios do Espírito Santo e tal. E aí mostra agora como é que eles amadureceram. Como eles desenvolveram. Atos 4, versículo 31. Acharam, galera? Diz assim, ó. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam o quê? Olha só que experiência. Enquanto eles estavam com Jesus, eles não passaram por isso. Jesus deixou uma comunhão com eles e foi para o céu. Disse assim, ó, se virem. Eles cumpriram a palavra de Jesus, ficaram em Jerusalém, foram batizados no Espírito Santo, começaram a pregar, começaram a curar as pessoas. E agora a oração deles fazia que eles tivessem experiências com Deus. E aí, ó, e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito. Eles tinham uma comunhão forte com Deus. Não era uma luta para entrar na presença do Espírito Santo. Você pode perceber que quando a sua comunhão não está bem, ela está parada, ela está envelhecendo. É quando você não consegue entrar numa oração, você não sabe o que falar. Você não consegue orar em línguas. Você fica ali enrolando. Até os nossos pensamentos nos entregam. Quando a gente consegue se distrair fácil. Diga a glória a Deus. Mas eles eram cheios do Espírito Santo. E o que mais? Ó, anunciavam com ousadia a palavra de... Eles faziam a obra de Jesus. Tinham experiências, tinham, né, a presença do Espírito Santo, né, constantemente com eles, faziam a obra. E isso mostra que a gente tem uma vida desenvolvida espiritualmente. Você pode, de repente, se lembra de algum homem ou mulher de Deus, pode ser, sei lá, um pastor, ou um pastor, não o nosso pastor exatamente, você pode perceber. Então, a pessoa... Por que eu estou citando pastor? Porque geralmente a gente toma o pastor como nosso exemplo, né? De vida espiritual. Você pode perceber que pessoas que elas ou alcançam o ministério até porque elas desenvolveram a comunhão dela. Quando eu evoluo minha comunhão com Deus, aumento ela, fortaleço ela, até o meu ministério vai para frente. As coisas fluem. Eu não faço força. O teu trabalho, o que você busca para crescer, acontece. Diga amém. Então desenvolva. Então você fez, você pegou ingredientes aqui hoje, nessa dinâmica, pegou ingredientes, montou um sanduba. É fácil. Pega a oração e ore, que você vai começar a desenvolver o que você tem com Deus. Pega a tua Bíblia, levanta ela para o céu e diga, Deus, eu preciso entender. Eu sou meio retardado na cabeça. Sou meio cabeção, não entendo. Ensina. Sou meio lento, não, né? Tem gente que bota desculpa até na Bíblia. Eu não consegui entender. Mas compra uma Bíblia que tem, então, tradução mais fácil. Tem gente que não lê. Esses tempos até atendi uma pessoa, uma senhora até. Ela disse, irmão, eu não leio tanta Bíblia que eu não entendo. Se você faz o seguinte, vai e compra uma Bíblia com a tradução mais nova. E aí a senhora lê em casa. Quando a senhora vir na igreja, traz essa tradução que a gente geralmente usa na igreja. Mudou a vida dela. Você vê que ela não lia a Bíblia, uma coisa boba. Sendo que até no celular hoje em dia a gente tem, né? Tradução mais fácil. A Bíblia Viva, por exemplo, é uma Bíblia muito boa, né? Ela já te entrega tudo. Ela faz o teu entendimento da Bíblia, porque é tão fácil a tradução dela. Pega a Bíblia, leia, desenvolva. A melhor coisa que tem para você crescer com Deus, ó, Bíblia. É o melhor ingrediente. É o recheio de tudo. Diga a glória a Deus. Quem entendeu a palavra aí? Vamos fazer uma oração? Uma breve oração, não vamos fazer uma oração longa, não. Em nome de Jesus.